passar para a igreja. Então eu tenho certeza que essa noite o Senhor falará aos nossos corações em nome de Jesus, amém? Antes de qualquer coisa, vamos orar? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, peça ao Senhor para que fale com você nessa noite de uma forma diferente. Que você saia daqui da forma que você, diferente da forma que você entrou no nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós nos colocamos à Tua inteira disposição para ouvir o que o Senhor preparou aos nossos corações nessa noite, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos da fé, para receber de Ti. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Seja, Senhor, uma palavra de incentivo, ou seja, de exortação. Espírito Santo, fale conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, abram a sua Bíblia comigo. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vou esperar você encontrar aí. Trouxe a Bíblia? Se não trouxe, você tem ela no celular, hein? Então vamos todo mundo encontrar aí. Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Ele quem? Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Quem estava no barco? Jesus já estava no barco. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, cala-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia. Fecha sua Bíblia, querido, e olha aqui para mim. O Senhor falará conosco em nome de Jesus. A palavra do Senhor, nós acabamos de ler aqui em Marcos 4:35, que Jesus estava dentro do barco ele pregava para a multidão. E quando Jesus terminou o seu discurso, a sua pregação, ele vira para os discípulos e fala: Nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos atravessar o mar e ir para o outro lado. E a palavra do Senhor nos relata que Jesus e os seus discípulos vão para a cidade de Gadara. E chegando lá em Gadara, uma história que com certeza você já ouviu, que Jesus encontra o endemoniado gadareno. E quando Jesus encontra aquele endemoniado gadareno, os demônios ficam apavorados, né? Normal. Eles ficam apavorados porque viram Jesus e falam: Não nos expulse. E se você nos expulsar, Jesus, nos mande para os porcos. Porque a palavra relata que ali próximo deles haviam muitos porcos, em torno de 2.000 porcos. E aí Jesus aceita isso, concede essa autorização. E a palavra do Senhor relata que imediatamente quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, os porcos correm para os porcos. E os porcos ficam endemoniados, atordoados e saem correndo, Bárbara, e caem em um precipício e morrem afogados. Então a palavra do Senhor conta que as pessoas que estavam ali, Karina, próximo a ele, né, a Jesus, que viu isso acontecer, ficaram maravilhadas, né, com o que aconteceu, a expulsão do demônio, os porcos ali também endemoniados, e saem contando para a cidade o que eles viram em Gadara.
E a palavra do Senhor nos diz que aquele homem que foi liberto de demônios, imediatamente, quando liberto, ele foi transformado. Não só espiritualmente, mas fisicamente. A palavra do Senhor diz que ele se transformou num homem, tranquilo, calmo, diferente do que ele estava, do que ele era. E a palavra do Senhor diz que quando ele liberto, ele olha para Jesus e fala: Jesus, me deixa seguir você, me deixa ir com você. Onde você for, eu quero ir, Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: não, você vai ficar aqui e você vai contar para a sua família e para todos quanto você puder o que aconteceu na sua vida aqui hoje. E a palavra do Senhor relata que aquele homem obedece e ele vai para Decápolis. O que é Decápolis, pastora? Significa 10 cidades ou 10 aldeias. E aquele homem sai contando para 10 cidades o que Jesus havia feito na vida dele, contando o seu testemunho. Ou seja, meu irmão, Jesus atravessou o mar, foi para Gadara, encontrou o endemoniado gadareno por causa de uma pessoa. Jesus foi para Gadara, Jesus atravessou o mar, porque Jesus sabia que através daquela única pessoa, almas, cidades conheceriam Jesus e seriam transformadas pelo poder de Deus. Então Jesus atravessou o mar com um propósito, com uma missão. Jesus sabia o que ia acontecer lá, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E a palavra do Senhor, estou te contando isso para introduzir você entender onde eu quero chegar. A palavra de Deus, voltando ao que nós acabamos de ler em Marcos 4:35, conta que Jesus estava dentro do barco, tinha terminado a sua pregação, e fala para os seus discípulos: nós vamos atravessar o mar para ir para onde? Para ir para Gadara, isso que eu acabei de contar para vocês. E eles vão para Gadara, ali dentro do barco. Jesus vai dormir, Jesus vai descansar, tirar uma sonequinha. E eu procurei, eu escolhi na verdade essa palavra, essa versão. Existem essa história em outros livros da Bíblia, eles relatam essa história em Mateus, Lucas. Mas eu escolhi essa versão de Marcos porque é a única que fala que Jesus estava dormindo em um travesseiro. E se Jesus estava dormindo em um travesseiro, provavelmente ele estava bem confortável. Ele estava ali bem chegado, tranquilo, calmo, em paz, tirando o seu sono. E aí a palavra de Deus nos conta que de repente começa uma tempestade, começa um vendaval e aquele barco começa a vir ondas gigantescas e engolir aquele barco e querer destruir aquele barco. E água começa a entrar dentro daquele barco e os discípulos ficam apavorados, a palavra nos diz. Eles ficam com medo, eles ficam temerosos, eles entram em pânico. E aí o que eles fazem? Vocês acabou de ler aqui, eles vão correndo lá em Jesus. Jesus estava dormindo num travesseiro, na popa do barco. E aí, queridos, eles chegam para Jesus, os discípulos dele, chegam para ele de forma grosseira mesmo, assim como você acabou de ler. Tipo, interrogando Jesus. Vou traduzir para você o que nós acabamos de ler aqui. Eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus! A tecla SAP, de tradução. Eles chegam e falam assim: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo, não? Você não percebeu o que está acontecendo aqui, não, Jesus? Você não se importa se a gente morrer aqui, não? Eles chegam intimidando Jesus, tirando satisfação com Jesus. Você não vai fazer nada, não? A gente vai morrer e você não se importa? Eu imagino, eu já contei isso para vocês, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu me imagino dentro do contexto bíblico. Eu me coloco como um dos personagens ali, para poder tentar compreender aquele contexto. E eu te aconselho a isso também. Quando você se coloca como um dos personagens, você consegue compreender melhor o que a história quer nos ensinar. E eu me imaginei ali, como uma das pessoas do barco, e eu, Liliane, tendo que ir acordar Jesus. Como que você faria, hein, meu irmão? Minha irmã? Eu acho que eu, indo acordar Jesus, eu acho que eu ia chegar lá no ombro de Jesus, dar uma cutucada assim. Jesus,
Jesus, com licença, só desculpa interromper aí, mas a gente está com uns probleminhas aqui e eu preciso da sua ajuda. Vamos orar? Eu acho que eu faria isso. E você? Como que você iria acordar Jesus? E a palavra de Deus diz que aqueles discípulos chegam de forma grosseira, de forma, interrogativa, querendo tirar uma satisfação com Jesus. Mas Jesus estava dormindo. E sabe por que Jesus estava dormindo, meu bem? Sabe por quê? Porque Jesus não estava com medo. Jesus não estava com medo, Bárbara. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a palavra também nos diz que quem é amor? Deus é amor. Os discípulos dele estavam em pânico, com medo. Mas Jesus não, porque ele sabia que o amor lança fora todo medo. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali tranquilamente dormindo, querido, no meio de uma tempestade. Você consegue imaginar isso? E sabe por que Jesus estava tranquilo, dormindo? Porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo ali era uma tempestade espiritual. Aquilo que estava acontecendo ali era uma luta espiritual. Porque Jesus estava indo para Gadara. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E ele sabia que estava indo para Gadara para encontrar um homem que mudaria uma cidade. E o inferno também sabia disso. Porque, meu irmão, o mundo espiritual é muito mais real do que você está me vendo agora. O mundo espiritual, as coisas estão acontecendo. Nós não conseguimos ver a olho nu, mas a guerra espiritual está acontecendo. Então Jesus sabia que aquilo que estava acontecendo ali era espiritual. Era espiritual, meu irmão. Aquela tempestade era espiritual. E hoje eu vim aqui para te dizer, eu não sei qual a tempestade que tem se levantado na sua vida. Eu não sei, meu irmão, se você está achando que você vai morrer. Eu não sei se você está achando que o seu barco vai afundar, que está começando a entrar água. Eu não sei por que você está com medo. Mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão, que se Jesus está no seu barco, vai tudo bem. Pode parecer que ele está dormindo, querido, mas se Jesus está no seu barco, vai tudo bem. Fala com seu irmão aí. Vai tudo bem em nome de Jesus. Vai tudo bem. Sabe por quê, querido? Não se preocupe com o que tem acontecido, a tempestade que tem se levantado na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. Então Jesus não estava preocupado com aquele momento daquela tempestade. Ele sabia que ele ia chegar em Gadara. E eu vim aqui para te dizer, você vai chegar em Gadara. E essa tempestade que o diabo tem levantado sobre a sua vida não vai te parar. Não é para te matar. Você vai atravessar o mar. Você vai chegar em Gadara. E através do seu testemunho, almas e cidades conhecerão a Jesus em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Porque, querido, o medo nos paralisa. O medo nos paralisa de uma forma que nós não conseguimos sair do lugar. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos diz diversas vezes a palavra não temas. Não temas é uma das palavras ou frases que você mais vai ver na Bíblia Sagrada. Desde Gênesis, Abraão não temas, Esther não temas, Jeremias não temas, Davi não temas, Samuel não temas. Ei, querido, não temas, porque essa guerra não veio para te matar, mas para te deixar mais forte no nome do Senhor Jesus. E o medo nos paralisa, assim como paralisou os discípulos de Jesus. Aqueles homens, querido, nós lemos aqui o capítulo 4 de Marcos. O capítulo 4 de Marcos, os discípulos já tinham visto pessoalmente, cara a cara com Jesus, vários testemunhos, presenciado vários testemunhos. Eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho, curar paralítico, expulsar demônios, prodígios, maravilhas.
os discípulos de Jesus, que o mestre ensinava pessoalmente, paralisaram com medo. Eles estavam dentro daquele barco e não conseguiram ter uma atitude do que fazer. Eles sabiam o que fazer, mas ficaram paralisados pelo medo. E durante muitos anos da minha vida, Liliene, o medo também me paralisou. Durante muito tempo da minha vida, o medo me paralisou de uma forma que eu não conseguia realizar. Eu tinha medo de sonhar, eu tinha medo de produzir, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. Até que um dia o Senhor falou ao meu coração de uma forma que transformou a minha vida. Chega, Liliene, você precisa se posicionar e é você. É você que precisa tomar uma atitude, virar isso na sua vida e mandar o seu medo calar a boca. Foi isso que eu ouvi do Senhor. E aqueles discípulos, mesmo tendo caminhado com Jesus, aprendido com Jesus, eles ficaram paralisados pelo medo. E mais, além deles terem aprendido, visto os testemunhos de Jesus, Jesus estava dentro do barco com eles. Jesus estava ali e eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo de morrer, queridos. Quantas vezes nós vamos colecionando medos, a gente coloca tudo dentro do saquinho, né? Imagina um saquinho de medo, a gente vai colocando no decorrer da nossa vida, seja os medos mais pequenos, mais simples, até os mais complexos, e a gente coloca dentro de uma bolsa, de um saco, joga nas costas e sai carregando no decorrer da vida. E isso nos paralisa de uma forma que você não consegue avançar, que você não consegue reagir, que você não consegue tomar uma decisão e progredir. Quer ver um exemplo simples aqui e básico? Quem aqui tem medo de cobra? Há muita gente, ó. Alguém aqui já foi picado por uma cobra? Já alguém? Ninguém nunca foi picado por uma cobra aqui, olha só. Mas todo mundo levantou a mão que está com medo de cobra, tem medo de cobra, né? A gente costuma assistir muito esses documentários, né? Da Discovery Channel. Porque a víbora da Austrália, ela tem um veneno mortal que mata em 5 minutos. A voz da mulher é assim lá, você já viu? E a gente fica com pânico, com medo. Por acaso você mora no meio de uma floresta? Não mora, e a gente está com medo da cobra. Você vai morar na Austrália? Também não. Você pretende ir para lá? Eu não. Mas a gente está com medo da cobra. Quem aqui tem medo de tubarão? Todo mundo também, ó. Agora você está com medo de levantar a mão, né? Você já mergulhou com tubarão? Já viu um tubarão? Mas estamos assistindo o filme Tubarão 1, 2 e 3, a série Sharks, e estamos ficando com medo do tubarão. Primeiro, que tubarão não tem aqui no Brasil, exceto lá na praia de Boa Viagem, lá em Recife, naquela prainha pequenininha, lá em alto mar, para quem está surfando, já teve alguns ataques. Você pretende ser surfista? Pretende? Também não. Quer ver um outro bem legal? Quem que tem medo de barata? Agora até os homens vão levantar a mão e o pé aí, ó. Como diz o pastor Stefano, né? Se entrar uma barata, um rato aqui, vai ter bombada. Ai, mata, irmã! Né? Alguém aqui já foi estrangulado, mordido e atacado por uma barata? Nunca, né? Porque bichinho daquele tamanho não vai fazer isso com a gente. Não vai. Deixa eu te reposicionar. Você não tem medo de barata. Você tem nojo da barata. Se ela encostar em você, você vai fazer o quê? Ah, que nojo! Mas ela não vai te estrangular. E desde esses medos pequenos, desde a infância, a gente vai carregando. Vamos levando esses medos na nossa sacolinha, na nossa bagagem. E eu estava assistindo um documentário, né, na National Geographic. E a mulher estava contando lá, era um documentário sobre o tigre, o maior felino existente, né? E eles estavam contando, eles colocaram algumas câmeras de infravermelho, né, à noite, e estava falando sobre o rugido do tigre. O rugido do tigre, meu irmão, não é esse rugido que a gente está acostumado, né, a ouvir de zoológico, não. De gatinho, não, né?
O rugido do tigre, ele atinge uma timbragem, uma altura, um volume que chega, né, a metros e quilômetros de distância. E aí estava mostrando, né, o rugido do tigre. É um negócio assim, não sei se você teve a experiência de ouvir. É um negócio assim, realmente tenebroso. Um trem que não ficou muito bom não, né, mas tá bom. Mas é um negócio que realmente, né, você teme as bases ali. E aí mostrou lá, um bambizinho, o tigre rugiu lá de longe. E o bambizinho, na hora que ouviu o rugido do tigre, ele estava andando na floresta, ele na hora paralisou. Ele paralisou e ele ficou tremendo mesmo. O bambizinho ficou lá na floresta parado, tremendo, com os olhinhos assim regalados, brilhando de noite. E o bambizinho tremendo, parado. O que aconteceu? O medo do tigre, o rugido do tigre, que estava a metros e até quilômetros de distância, chegou no bambizinho, entrou no coração dele, ele ficou com medo, paralisado e não conseguiu fugir. O que aconteceu? O tigre veio correndo. Comeu o bambizinho, engoliu ele. E a moça também contou lá no documentário, ela estava na Flórida, próxima a um zoológico. Ela estava hospedada numa casa próxima ao zoológico. E avisaram para ela assim, olha, à noite tem um leão velho aqui do zoológico que ele dá uns rugidos muito... que assusta à noite, assim, não fica preocupada não. E ela, não, tudo bem, beleza, foi dormir. E diz ela que à noite ela acordou com o rugido do leão, mas que a janela tremia. A janela balançava, as paredes do quarto onde ela estava balançavam, porque lá nos Estados Unidos as casas são feitas de madeira. E ela acordou assustada. E sabe o que a palavra do Senhor nos diz, querido? Que o diabo, Satanás, ele está ao nosso derredor, como um leão, para nos tragar, para nos paralisar. E um cristão paralisado pelo medo é uma presa fácil para Satanás. Um cristão paralisado pelo medo é uma presa fácil para Satanás, meu querido. E aí, a palavra do Senhor nos diz que os discípulos estavam no barco com Jesus e acordam Jesus. De como que eles acordaram? Bom dia, Jesus, vamos acordar? Como? Grosseiramente, né? Foram bem ríspidos com Jesus. Foram tirar satisfação com Jesus. Mas quantas vezes, hein, meu irmão? Eu e você já não fomos tirar satisfação com Ele. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Você não está vendo o problema que está acontecendo comigo? O Senhor está dormindo? Cadê o Senhor que não está fazendo nada? Eu já fiz isso, você já fez isso? Pode levantar a mão se você já fez. Quantas vezes eu e você já não tiramos satisfação com o Senhor? E Jesus estava lá dormindo, tranquilamente. Quando eles acordam ele, Jesus olha, a Bíblia não relata isso, mas eu imagino que Jesus olhou para eles e falou assim, faz alguma coisa vocês. Vocês andaram comigo, vocês caminharam comigo, eu ensinei vocês e vocês ainda não sabem o que fazer? Faz alguma coisa vocês. Eu não sei, querido, o que o diabo tem rugido na sua vida. Se talvez você está paralisado com medo da falta, com medo da doença, com medo do desemprego, com medo do fim do relacionamento, com medo de sei lá o que. Talvez o diabo tenha te afrontado diariamente e você está paralisado pelo medo. Mas ei, querido, essa noite é noite de você dizer um basta e dizer para o seu medo, calha a boca em nome de Jesus. Calha a boca em nome de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, né? Pensou, eu imagino, eu vou ter que ir lá ensinar esse povo. E Jesus levanta, vai lá para a beiradinha do barco. Sabe o que Jesus faz? Ele dá uma ordem. Cala-te, mar. Cala-te, mar. Essa noite é noite de você dizer, cala-te, mar.
Cala-te, tempestade. Cala-te, desemprego. Cala-te de doença. Cala-te, falta. Cala-te, medo. Esse medo não vai mais te paralisar no nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que imediatamente, quando Jesus manda o mar calar a boca, porque foi isso que Jesus fez. Cala-te. Quando Jesus manda o mar calar a boca, a tempestade calar a boca, imediatamente o mar se transforma em calmaria. O mar se transforma em paz. E a palavra do Senhor diz que Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles assim: por que vocês estão com tanto medo? E o Senhor está nos perguntando nessa noite: por que você está com tanto medo, querido? Você está achando que Jesus não está com você? Você está com medo, você está paralisado, mas Jesus veio te dizer nessa noite que Ele está no seu barco e que essa tempestade vai calar a boca em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Por acaso olha só, Jesus usou essa palavra. Por acaso vocês ainda não têm fé? E a palavra do Senhor, ela é muito clara conosco, meu irmão. Ela fala que se você está se sentindo sem fé, é só você pedir que Ele vai te dar. E Ele vai renovar a sua fé nessa noite, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que os discípulos ficam maravilhados com o que aconteceu ali. E viram uns para os outros e falam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Fique sobre os seus pés, igreja, no nome de Jesus. Fique sobre os seus pés. Essa noite é noite de você mandar o seu problema calar a boca. Essa noite é dia de você um basta. Eu não sei o que Satanás tem rugido no seu ouvido. Se talvez você está com medo, paralisado, não tem progredido, com medo do fim, com medo do pecado, com medo da morte, com medo da falta. Essa noite, querido, você vai dizer um basta para esse medo. E você vai avançar. Você vai atravessar o mar. Você vai chegar em Gadara. Você vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido e Pai amado, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha transformando as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha tirando todo medo, toda afronta de Satanás. Nós sabemos, Senhor, que o diabo está ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar. Mas, Senhor, essa noite é noite de basta, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. E a Tua palavra, Senhor, nos diz para sermos fortes e corajosos no nome de Jesus. E nessa noite o Senhor está te dando espírito de coragem. O medo não vai mais te paralisar. O medo não vai mais te estagnar. Você não vai mais fraquejar. Você vai dizer para este mar, você vai dizer para Satanás: cala-te em nome de Jesus. Cala a boca, problema. Cala a boca, doença. Cala a boca, afronta. Eu não te aceito na minha vida em nome de Jesus. Cala-te. Cala-te em nome de Jesus. Mestre, estou à beira do naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Aleluia. Eu sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Vejo que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo
ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Olhe para mim, igreja. Olhe para mim. Em Deuteronômio 31, capítulo 6. Olhe para mim, não precisa abrir a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por coisa alguma, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele nunca os deixará e os abandonará. Ei, querido, o Senhor te deu autoridade de pisar na cabeça de serpentes e pisar na cabeça de escorpiões. E Ele disse que obras iguais ou maiores do que a deles nós faríamos. Então você tem autoridade no nome de Jesus de mandar este medo, essa afronta, esse rugido de Satanás na sua vida calar a boca. Essa noite é a noite de você virar a página na sua vida, e o Senhor está te dando espírito de ousadia e espírito de coragem em nome de Jesus. Fala comigo assim: espírito de ousadia, espírito de ousadia e espírito de coragem. Eu vou contar até 3. Eu vou falar 1, 2, 3. E a hora que eu falar 3, você vai falar assim: medo, cala a boca em nome de Jesus. Mas com voz de igreja viva, amém? Eu vou contar até 3. E no 3 você vai falar: medo, cala a boca em nome de Jesus. Porque a partir dessa noite o medo não vai mais te paralisar. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor batize essa igreja com o espírito, Senhor, de ousadia, com o espírito de coragem. E a partir de hoje, Senhor, o Senhor os encorajará, e obras iguais ou maiores que as tuas eles farão em nome de Jesus. Quadrangular São Joaquim, 1, 2, 3, medo!